meditar na palavra de Deus agora? Convido você a abrir na sua Bíblia em Judas, não o Iscariotes. E para achar, você pode andar igual japonês, de trás para frente. É o penúltimo livro da Bíblia. Nós vamos fazer agora, faltam 4 domingos para finalizar janeiro. E por costume, nós temos a tradição de fazer livros sequenciais da Bíblia. Algumas pessoas podem estranhar, mas o costume nosso é fazer livros inteiros da Bíblia. Então nós vamos, de manhã, em janeiro, vamos ler todo o livro de Judas e meditar nele. 25 versículos, tá bom? Se você puder, durante a semana, leia esse versículo. E à noite, nós meditaremos em Ageu. Todo o livro de Ageu. Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. 2 capítulos também. Bom? Certamente tem muitas pepitas do Espírito Santo para nos revelar aí, muitas preciosidades nesses textos. Tá? Então, consegui resumir aí, daria para fazer 5 pregações de Judas, eu vou fazer só 4 em Judas. E Ageu também, o Ageu ele é separado em 4 profecias, vamos meditar nas 4 profecias que Ageu traz ao povo. Tá bom? Vocês vão perceber como esses 2 textos, esses 2 livros, têm muitas questões contemporâneas para nós aprendermos hoje. Eu estou falando aqui, todos achamos? Todos acharam aí? É importante ter com a Bíblia impressa também? Todos têm Bíblia impressa aí? Tem. Quem não tiver, gente, pega lá, que é melhor você ler no papel do que ler aqui hoje. Porque aqui está difícil ler hoje. Judas. Oi? Judas, capítulo único, versículo do 1 ao 4. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Obrigado pela tua palavra, Deus. Pedimos agora que o Senhor nos dirija, que teu Santo Espírito tome nossa mente, nosso coração, nossa atenção, que o Senhor controle para que nada seja desviado, para que possamos ouvir, compreender e aplicar a tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Algumas questões introdutórias são importantes. Judas aqui não é o Iscariotes, obviamente, e ele se apresenta, Judas, como servo de Jesus Cristo. Assim como também Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz que Tiago se apresenta como servo de Jesus Cristo. Só que Judas aqui, ele diz que ele é irmão daquele Tiago que escreveu a carta de Tiago. Tiago era um líder na igreja, foi o presidente do primeiro Supremo Concílio que houve em Atos. Então, ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas se apresenta como irmão de Tiago. E a Bíblia, lá em Marcos 6, nos ensina que Maria e José tiveram mais filhos, além de Jesus Cristo, ou depois de Jesus Cristo, o qual, nessa lista, se encontra Judas e Tiago. Então, quem escreveu essa carta aqui é o irmão do Senhor, por parte de mãe, não de pai, porque José não era o pai de Jesus, né? Parte de mãe, assim como Tiago também. Tá? E esse texto aqui ele foi escrito já lá 30 anos depois que Jesus tinha ido aos céus, tinha ido para a glória, para morar, para estar à destra de Deus Pai. Então, o cristianismo já tinha se desenvolvido bastante, 30 anos, onde a teologia a teologia cristã já tinha se embasado, já estava bem estabelecida. Então, Judas escreve essa carta
E o destinatário deles é bem claro no texto. E é importante nós lembrarmos disso, gente. Aqui, todos nós aqui somos cristãos agora, ou nessa manhã, mas não podemos pegar a carta da Bíblia e entregar para um incrédulo assim, esse é para você. Não é. As cartas têm o destinatário. Quem são os destinatários das cartas? Crentes. Toda carta tem um destinatário, não tem? Ninguém lança carta. Alguém precisa mexer para mim nos cabos ali atrás os cabos das caixas de som. Alguém precisa mexer lá, senão não vai funcionar. O destinatário era sempre um... Tá pegando aí? Tá. Então é só as caixas... Só mexer na caixa, né? O destinatário das cartas são crentes. Aos santos, aos salvos, aos chamados, aos eleitos. Isso é para mim e para você. As cartas têm um destinatário que é para o meu coração, a minha vida como crente em Cristo Jesus. Tá pegando ali o som? Tá pegando o som aí? Tá. Tem que baixar um pouquinho para ver senão. Oi, tá pegando? E aí, então é aqui. Vocês estão ouvindo aí? Tá ouvindo? Deixa o Dinei mexer ali. O ano começou bem já. Aí tá pegando? Coloca de novo lá. Isso, é essa aí então que está abençoada. Oi, obrigado, Dinei. Então as cartas elas são destinadas a mim e a você, para que nós possamos lê-la e aplicar em nossa vida. Só que interessante aqui que Judas é um bom presbiteriano. Alguns batistas não vão entender essa piada, mas a piada é bem presbiteriana. Toda pregação presbiteriana ela tem que ser separada. Isso é jocoso, tá? É brincadeira. Em quantos pontos? 3 pontos. Né? O Alexandre que faz pregação sabe disso, não é, Alexandre? Você faz a introdução, 3 pontinhos e em conclusão. Quem é mais tempo na igreja presbiteriana sabe disso. Se você nunca reparou, repare que o pastor fala assim, em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar, concluindo ele faz. Né? Geralmente é assim que se faz. Não quer dizer que seja nada errado de fazer mais pontos ou menos pontos. Só que Judas, você vai perceber quando você lê Judas, que ele separa sempre em grupos de 3. Veja que ele fala assim, quem são os crentes a quem está destinando a carta? Ele fala aos chamados, amados e guardados. Chamados, amados e guardados. E o versículo 2, quando ele fala desses chamados, amados e guardados, ele diz que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Parece uma questão muito boba no texto, mas você vai perceber depois que ele vai separar sempre em 3, por exemplo, a quem ele condena na carta e a quem ele diz bem na carta. Sempre há um padrão dele de trabalhar em 3. Né? Não tem nada de espiritual nisso, assim, se refere à Trindade, não, nada disso, gente. Não vamos espiritualizar as coisas. É um modo de escrever de Judas, onde ele faz, para enfatizar, ele faz isso. E todos nós temos um costume de enfatizar de algum modo. O Antigo Testamento, por exemplo, quando ele fala santo, 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 o que ele quer dizer? Ao Santíssimo Deus, enfatizando o texto. Quando Jesus fala em verdade, ele quer dizer, preste atenção no que eu vou dizer agora. Verdade resolveria, mas para enfatizar ele fala em verdade. Tá bom? Então, ele quer enfatizar quem ele está falando, que não é qualquer um que ele está falando. Não é para qualquer pessoa. Judas, como um bom pastor, como bom mestre que é, ele senta agora para escrever uma carta à igreja. À igreja. Qualquer coisa, Dinei, tira ali então, para não falhar, né? Não atrapalha a gente. Tá? Por favor, só tira da caixa, não atrapalha ninguém. E para a transmissão vai tranquilo, tá bom? Só deixa o cabo fora. Judas, então, ele está escrevendo a uma igreja específica, que ele certamente sabe quem são os destinatários, porque ele sabe que são pessoas chamadas, guardadas e amadas. Mas nós não sabemos quem são os destinatários. É uma igreja, uma carta geral, mais aberta. Tá? E ele tem uma intenção no seu coração. Qual era a intenção de Judas ao escrever essa carta? Falar palavras de amor, doces, amigáveis à igreja a qual ele pastoreava. Veja, por que eu escolhi Judas também, irmãos? Eu tenho algo, eu não sou Judas, mas eu tinha intenção no meu coração. Eu tinha separado para janeiro uns textos de Mateus, Marcos e Evangelho. Coisa linda. Você ia sair daqui empolgadaço com o Evangelho, animadaço.
Mas quando virou o ano, eu comecei a pensar sobre o nosso desafio para 2023. E como na ideia mais pastoral, de querer o melhor das pessoas qual caminham comigo nessa fé, nessa labuta que é o Evangelho, na luta que nós temos de ser cristão, eu me senti na obrigação, e entendo envolvido pelo Espírito, de alertar sobre algumas coisas que têm acontecido no meio da igreja. Nós agora acabamos de sair de um ano de eleição, e os anos de eleições nacionais têm mostrado algumas coisas muito estranhas em meio ao Evangelho, aos evangélicos, em meio daqueles que Judas está escrevendo. Judas está destinando ao povo que se diz evangélico, protestante, crente, salvo, redimidos. Então, e ele ao escrever, ele senta para tentar escrever, ele começa, talvez eu até imagine ele escrevendo, se fosse um computador, né? Digitou o texto, daqui a pouco ele deu Ctrl A, não. Deu Ctrl A, deletou, eu vou reescrever isso aqui. Por quê? Eu preciso de falar, tem muitas coisas importantes, mas tem coisas que são urgentes de lembrarmos. São coisas que são importantes, urgente todos nós lembrarmos. Então Judas, ele diz no versículo 3, né? Eu senti a respeito da salvação. Isso é, como ser crente, como ter uma vida de oração. Isso que ele quer falar, como ter uma vida de oração, como se faz um jejum, como que eu posso amar o próximo, como que é o culto, como se deve ser cultuado. São questões de salvação comum. E ele diz que era necessário falar o quê? Vou ler o versículo 3. Senti que era necessário correspondermos com vocês com um objetivo. Qual era o objetivo de Judas? Para exortá-los a lutar pela fé. A fé aqui não é subjetiva, não é a fé que eu tenho, não é a fé que você tem. Lembra que eu falei que já tinha passado mais de 30 anos desde que Jesus tinha ido aos céus? Isso é, a fé que ele está falando é a doutrina da fé cristã. A doutrina que estava estabelecida em 30 anos. Em 30 anos a gente faz muita coisa. Então, havia já um conjunto de normas cristãs, de teologia cristã, estabelecida, a qual já algumas pessoas já estavam infiltrando no meio da igreja e querendo a distorcer. Mas já havia um grupo de doutrinas que estava dirigindo a igreja no caminho do que Jesus tinha ensinado, o Evangelho de Cristo. É esse conjunto de fé que Judas clama para a igreja, ele quer exortar a igreja, ele quer convocar a igreja a batalhar por ela. Todos nós temos o costume de batalhar pela fé subjetiva, a fé que eu tenho. E esquecemos que temos que lutar pela fé que nós temos. A nossa fé. E é por isso que nós não podemos desprezar as confissões e credos da história cristã. Lembra, tem um motivo pelo que a igreja presbiteriana tem um símbolo de fé, que é a confissão de fé de Westminster. Que está ali, não é que ela não erra. Obviamente tem alguns pontos que poderiam ser discutidos. Mas ela nos ajuda a mantermos na trilha. Quando você pensa em inventar uma nova coisa, você olha e não, pera. Já existe um conjunto determinado. E é para isso que serve. Judas, então, ele exorta os seus irmãos a batalhar por esse conjunto. Qual é o conjunto? O que tem nesse conjunto? Quem é Deus? Quem é o homem? Quem é Jesus Cristo? Quem é Espírito Santo? Como posso ser salvo? Quando Jesus voltará? O que é pecado? E por aí vai. Então, esse conjunto de regras que envolve a igreja, o qual também, quero lembrá-los que a partir de fevereiro, nós começaremos a escola dominical, retornaremos à escola dominical, e muitos desses conjuntos de fé estarão na escola dominical, nos 2 horários, de manhã e à noite, tá bom, gente? São coisas que nós precisamos saber. Por quê? Porque precisamos defender. E qual a importância de nós sabermos e entendermos as doutrinas da fé cristã para defendê-las? Porque, veja, Jesus trouxe um evangelho, não é que ele trouxe, Jesus é o evangelho, ele, como pessoa, ele expressou o evangelho a mim e a você. E interessante, eu estava pensando numa frase ontem sobre isso, né, um tema para essa mensagem, é lembrar que o evangelho de Jesus Cristo ele não é politicamente correto. Ele não é politicamente correto, porque ele confronta a gente. O politicamente correto que nós conhecemos hoje, você não pode ter confronto. Porque tudo hoje é subjetivo. Algumas pessoas vão dizer, não, essa é a tua verdade.
O Evangelho diz, não, a tua verdade não é a verdade, porque só existe uma verdade. Nós vivemos no mundo hoje, gente, que nós não podemos tratar de alguns pecados mais. Não podemos apontar alguns erros mais. E veja, eu não estou falando de apontar para o incrédulo. Ele não está falando de apontar para o incrédulo. Ele não pode apontar o erro aonde ele está falando? Na igreja. Você procura, infelizmente, você já está pesquisando sobre uns pastores. Tem uns pastores da Presbiteriana Independência, se não me engano. Ele está no 5º casamento, gente. E pasmem, ele não acha que é errado. Jovens hoje estão tendo relacionamentos íntimos antes de casar oficialmente e está normal. Irmãos, você sabe, gente que anda com a gente da família e por aí vai, que estão há 10, 15 anos amaziados e nunca se interessaram de oficializar o casamento e acham que está certo vir na igreja, cultuar o Senhor e pede perdão, não sei por que pecado que pede perdão, que não se arrepende. E nós podemos muitas vezes acusá-los, ele vai dizer, não, é a minha vida, você não pode mexer na minha vida. Mas existe um conjunto de regras e normas que nós podemos defender. E se nós estamos baseados na palavra de Deus, esse conjunto de regra e norma, de fé, de doutrina e teologia, ninguém pode refutar, porque é a palavra de Deus. Então, Judas está escrevendo para crente, falando que no meio do crente há alguma coisa estranha. Porque no meio do crente agora começou a ter um politicamente correto. Eu não posso dizer para um rapaz, assim, para um homem que quer adulterar, assim, você não pode adulterar. Eu sei que a moça está dando pinta para você, está dando tudo, mas não pode, está errado. Aí eu não amo mais, não importa se você não ama mais, você se comprometeu diante do Senhor, amá-lo e respeitá-lo para o resto da vida. Lute, batalhe por isso. Dizer para um jovem, não, você não pode ter relacionamento antes, meu querido. Se quer namorar, está pronto para casar? A Bíblia nem fala de namoro. Você se compromete e casa depois. Graças a Deus botou no meu coração esse desejo, essa coisa, né, minha esposa? Desde jovem, quando eu parei de jogar basquete, 18 anos, eu quero ter família. Com 18 anos. Com 19 anos, eu estava 8 meses depois, porque era para ser 6, é que não deu na data. Por quê? Eu entendia que se eu vou namorar, é porque eu tenho o objetivo de casar. Obviamente, procurei emprego, a gente foi, né? Casei desempregado, mas estava procurando emprego. Casei desempregado, Deus abriu a porta, Deus sabe também que a gente teve desejo de coração, de fazer o melhor para ele. 8 meses depois, eu estava casado com essa moça, já faz 19 anos. Tadinha. Mas Deus tem abençoado ela no meio do caminho. Os jovens hoje... Então, e muitas vezes falam nisso na igreja. Falam na igreja que não é lugar de apenas festa e alegria. Não, é lugar de confronto também. Aí nós vamos pelo politicamente correto. Pois é. Veja, né? Não, a Bíblia é lugar de confronto. E a Bíblia fala, e todo o livro de Judas, ele vai dizer assim, não é apenas para tu dizer assim, talvez não, é para tu batalhar por isso. É para tu brigar. Para tu puxar cabelo, enfiar a unha, não importa como, mas você tem que batalhar por isso. Agora, todo mundo que luta sabe como que sai muitas vezes da luta, né? Se os rapazes aqui sabem, quem nunca brigou quando era mais novo? Quem nunca discutiu? Quando você vai numa briga, você tem que estar sujeito. Você não vai ganhar todas. E mesmo se você ganhar, você vai sair ferido. Um olho roxo, talvez. Você anda brigando? Saiu? Tá bom. Agora você não vai mais brigar, né? Exatamente. Você agora entendeu o Evangelho. Tá só? Todos nós sabemos. Agora, o que estava acontecendo? E o versículo 4 mostra qual é o motivo que Judas escreve essa carta. Porque ele escreveu para exortá-los, mas exortá-los sobre o quê? E o versículo 4 é chave para o decorrer de toda a carta. Se você não entender o versículo 4, você não vai entender o que vai acontecer depois. Aí você vai chegar na doxologia, os últimos 2 versículos, 24 e 25, que é muito bonito. Você pode botar essa doxologia e recitá-la e cantá-la todo dia. Mas quando chegar lá, se você não entender o versículo 4, irmãos, vai ser difícil. Olha o que diz o versículo 4. Pois certos indivíduos, eu vou falando e explicando para vocês, tá? Judas, ele não determina quais são as pessoas.
Em outras cartas, aparecem alguns indivíduos, lembra? Diótrefes, Demétrios, por aí vai. Né? Mas aqui ele está falando certos indivíduos. Eles fizeram o quê? Cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, essa sentença de promulgação é o que está na palavra de Deus. Qual é o que Deus fala sobre aqueles que deturpam a sua palavra, que faz a sua igreja desviar o caminho? E não está só em Novo Testamento, ele está falando do Antigo. Continua o texto. Se infiltraram no meio de vocês, se infiltraram no meio dos chamados, guardados e amados. Se infiltraram lá. E olha que interessante. O que diz a tua palavra aí, gente? Como que eles se infiltraram? Sem ser notado. Dá uma pausa aqui. Vamos refletir uma coisa. Eu vi uma frase, eu não vou conseguir repetir a frase agora, mas eu entendi o que a frase queria dizer, eu lembro. Você percebe que toda vez que alguém entra alguém vem falar com uma questão, o herege, o falso profeta, o falso mestre, tá, por aí vai. A única coisa que eles falam, o tema deles é o amor. Amor. Temos que amar todo mundo. Temos que respeitar. Temos que abraçar. Está errado. Mas a Bíblia não é só amor. Nós também temos que confrontar pecado, temos que falar de santidade. Temos que falar sobre reivindicar, ou negar a sua vida, carregar a sua cruz. Mas essas pessoas se infiltram na igreja e não conseguem falar disso, porque isso não é o tema que eles querem, não é o objetivo deles. Então eles vão falar amor, colocam um arco-íris lindo na igreja, umas músicas, uns louvor que não tem adoração ao Senhor, mas diz, eu te amo em Cristo Jesus. Ou aquele fulano lá do cadeirinha sentado, você é o centro do coração de Jesus Cristo. Por que eles fazem isso? É para entrar sem ser notado. É o meu? É para entrar sem ser notado. Por que despertou 10 horas da manhã? Hoje tá uma bênção, gente. Hoje está só Deus na jornada. Então, eles se infiltram sem ser notados. E vejam qual é interessante. Por que você precisa entender o que a Bíblia fala sobre as doutrinas? Não é para você entender o que é errado. Porque eu tenho certeza que se eu botar um branco aqui e colocar um preto aqui, tu vai dizer, se eu perguntar, o que é o branco? Tu vai dizer assim, não, branco é isso aqui. Certo? Ou não certo? Certo. Se você não tem dificuldade com os olhos, você vai entender o que é branco e é preto. Agora, vocês chegam um domingo aqui, eu pinto essa parede de branco gelo. E pinto aquela parede de branco ártico. E por assim, qual que é o branco gelo? Vai ser difícil. Por quê? Porque existem meias verdades nas duas coisas. Existe um branco em todas elas. Quando essas pessoas se infiltram na igreja, essas doutrinas se infiltram na igreja, eles infiltram com cara de piedade. Fala de amor, gente, ninguém vai recriminar quem fala de amor. Eu tenho que amar o adúltero, eu tenho que amar os jovens fornicadores, eu tenho que amar o homossexualismo, eu tenho que amar todos. É assim, está verdade. Agora, amar não é aceitar todos os pecados. E isso exatamente o que eles estavam fazendo. No versículo 4, continue, por favor. Quem são essas pessoas que infiltraram na igreja? São pessoas ímpias, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é libertinagem nesse contexto aqui? Exatamente está pensando. É o mais vil do que você pode pensar, que não declararei após as crianças aqui, mas é isso que eu estou falando. Quando Jesus está falando isso, é meio assim. Tem um texto em Romanos, capítulo 6, que Paulo pensou assim, então, já que eu sou salvo pela graça, por que eu não devo pecar mais para que a graça seja mais abundante? Lembra desse texto? Então, eles tinham essa ideia na cabeça. Veja, se eu tenho tal coisa, eu faço tal pecado, Deus me perdoa? Perdoa. Se eu conto uma mentirinha, Deus perdoa? Perdoa. Então por que eu não vou cometer lá um negócio, uma mentirona? Porque daí eu vou receber mais graça de Deus perdoadora, mais graça perdoadora.
Isso é libertinagem. Usar da liberdade que Cristo nos deu, usar da graça que nós recebemos, para fazer aquilo que nosso coração enganoso, pecaminoso quer fazer. Eles se infiltraram na igreja de uma forma sorrateira, e diz algumas versões, se você tem uma versão, talvez diz aí a palavra dissimulado, tanto a Bíblia dissimulado aí. Hã? Alguém tem uma versão chamada dissimulado? Eu acho que a do Marco deve estar isso, Marco. Versículo, se infiltraram no meio de vocês, dissimulados. Dissimuladamente, isso aí. Alguém tem uma versão diferente aí? Parece tudo uma NA aqui, né? A tua Marco diz o que, Marco, no versículo 4? Então, se infiltraram na igreja meio dissimulado, isso é. Furtivamente. Qual é a versão essa? ACF, furtivamente. A nossa NA diz, sem serem notados. Isso é, meter uma cara de crente. Botou até um linguajar. Nas suas orações até fala assim, ó Senhor dos céus e da terra, soberano Criador. Nas questões políticas, por exemplo, talvez vão até se misturem em questões e falando sobre, não, nós temos que orar pelo Brasil. A igreja tem que orar e batalhar. Só que depois ficam defendendo tal político com umas questões muito deturpadas. Tanto faz um ou outro, né? Nós estamos aqui para orar pelo Brasil. Só que você percebe esses 2 anos de eleição, onde as questões foram assim, Daqui a pouco, temos pastores que esqueceu até de como que se prega. Ô, irmão, faz uma pregação para nós, uma meditação, não sei nem como se faz, porque o meu tema agora é outro. E aqui na nossa região, eu vi uns 2 que se perderam assim. Não consegue mais discernir o certo do errado. Usar a liberdade que Cristo deu para fazer aquilo que eles queriam fazer. É protesto e briga na rua e por aí vai. Eles sempre quiseram comprar armas, agora tiveram a oportunidade de fazer, e vão apoiar esse presidente aí. Sabe, nós temos que estar pronto a batalhar por isso, irmãos. O que é primordial na nossa vida? E outra coisa, você tem que estar pronto a confrontar o politicamente correto. Não é assim. Te amar é uma coisa, e por te amar eu digo, você é pecador, vai para o inferno, vão se arrepender, teu pecado. Eu te amo, e por isso eu digo assim, larga dessa libertinagem, dessa safadeza que você tem, e busca a santidade em Deus. Por te amar, nós temos que estar pronto a defender e apontar o erro. Porque essas pessoas, ao fazer isso, elas fazem algo muito pior que dá no texto, versículo 4, que diz o quê? São pessoas ímpias que transformam a libertinagem em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor. Como que nós podemos negar Jesus Cristo? Aí você leu a Bíblia e diz assim, não, vai chegar alguém com uma arma na minha cabeça assim, nega Jesus. Ali eu não posso negar. Tá certo, você não pode mesmo. Mas será que nós não temos negado Jesus constantemente? Quando eu olho, alguém diz assim, não, o importante é o amor. É bacana isso. Mas não, o importante não é o amor, o importante é Jesus Cristo. Ele é o amor. Ele é o amor expresso de Deus. Ou diz aquela expressão, né? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não, Deus não ama o pecador. Porque se amasse o pecador, ele deixaria o pecador como? Em pecado. Ele ama os santos em Cristo Jesus. Essa é politicamente correto, isso aí não é verdade, irmão. Ou você sair evangelizando, Jesus te ama, é verdade? Se a pessoa está indo para o inferno, ela está na prostituição, Jesus ama ela? Oi? Se eu quero que saia aquela vida, então ele não ama aquele estado que ele está. Isso é politicamente correto. Nós não podemos falar o evangelho assim. Quando Jesus falou assim, eu amo todos vocês, ele diz isso. Raça de víboras, se arrepender dos seus pecados. Ei, vão confessar os pecados, quem sabe vocês encontram perdão, diz Paulo. Para quem sabe nós encontramos misericórdia em tempo oportuno.
Temos que estar prontos, irmãos. Por quê? O evangelho hoje, eu acho que conversamos bastante na escola dominical no passado aqui, né? Tá difícil o evangélico definir o que é evangelho. Tá difícil, nós sabemos. Você é evangélico? Eu sou, mas... Pois é, mas que evangelho você serve? Sabemos isso, por exemplo, porque é difícil nós hoje... já comentei uma vez, um pastor, por exemplo, lembra do pastor Renato aqui, que teve que pagar seguro fiança, uma coisa assim? Porque o fato de dizer, eu sou pastor, perdeu. Eu sou crente, e daí? Você é crente hoje na balada, enchendo a cara, na prostituição. Você vê crente hoje, que ele no sábado à noite, ele foi para um motel com a sua namorada e no domingo está no louvor da igreja. Nós temos que estar prontos a olhar isso tudo. Não, isso é pecado, larga disso. Pare de usar libertinagem e pare de negar Jesus Cristo. Porque se eu digo que eu sirvo a Jesus... Se eu digo que sirvo a Jesus, qual é a minha obrigação moral com Jesus Cristo? Buscar a santidade. Se eu não estou em busca da santidade, eu estou negando o nosso Senhor Jesus. Se eu estou falando que eu posso ser salvo, independente das coisas que eu faço na minha vida desregrada, não preciso cumprir a palavra de Deus, eu estou negando o Evangelho de Jesus Cristo. E falar isso é politicamente incorreto nessa nossa cultura hoje, nossa sociedade. Só existe um meio de ser salvo, é através de Jesus. E quem é salvo em Jesus busca uma coisa só, que é a santificação. Segundo Hebreus, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, se no meio do crente, esse mundo, esse jeito desregrado de vez, não está preocupado com santidade, ou não orar, lê a Bíblia, tanto faz no culto ou não faz no culto, congrega, sei lá. Não escuta um louvorzinho, nem que seja um instrumental do saxofone, sei lá. Nada. A vida dele é guiada pelos seus desejos e anseios. Mas nunca pela palavra de Deus. Ele não está negando o Senhor Jesus Cristo. Então, negar a Jesus Cristo é muito mais fácil do que nós pensamos. Você não parou, Cláudio? Você botou? Você adiou? Parar. Você não tem ideia de como que é fácil negar Jesus Cristo. É muito fácil. E nós somos tendenciosos a fazer exatamente isso. A negar o Evangelho. E em nossa cultura, muitas vezes negar o Evangelho seguindo o politicamente correto. Dando uma apaziguada na mensagem transmitida. Aliviando para não ofender outras pessoas. Não. Não é isso que o Evangelho veio fazer. Jesus falou exatamente o contrário. Apesar que Deus prima pela família, mas Jesus falou que muitas vezes o Evangelho vai rachar a família. Paulo chega em 1 Coríntios 7, assim, se você se converteu, teu marido não se converteu e não aceita a sua conversão, faz o quê? Larga dele. Não está em 1 Coríntios 7 isso? Por quê? Porque muitas vezes o Evangelho não vai ser politicamente correto. Se ele aceitar, tudo bem, né? As pessoas, se o teu marido que é descrente aceitar, não tem problema. Mas se ele não aceita, se entre largar Jesus e largar teu marido, faz o quê? Né? Nós tivemos algum caso algumas mulheres da igreja que era assim, né? Na CBT tem umas mulheres que eu falo com elas hoje, eu vejo como Deus trabalhou, né? Agora, se você não está pronto, e se você não tem base, se você não consegue, não tem os óculos certos, se não tem um colírio nos olhos para poder ver a meia verdade e confrontá-la, é porque talvez você não tenha lido a Bíblia, não está orando, não está buscando discernimento. E é preciso. Porque se os tempos são difíceis hoje, você não é ingênuo de entender que vai melhorar. Não vai melhorar. Nas questões que a mídia traz para nós, questões pontuais aí, né? Divórcio, aborto, homossexualismo, relacionamentos de jovens. Toda hora tem um assunto desse na internet aparecendo. Toda hora o jornal diz um negócio desse. Toda hora o Google faz questão de mostrar para você lá no feed de notícias sobre isso. Isso não vai melhorar. Só que agora, eu pretendo, se Deus quiser, em nome de Jesus, estar naquele lado das pessoas que vão ter tido como fundamentalista, conservador,
retrógrado, careta, mas está fundamentado na palavra de Deus, do que aquele diz que ele está abraçando toda e qualquer inverdade como se fosse verdade. Judas, então, ele está falando assim, vocês não apenas têm que aceitar a verdade, vocês têm que batalhar pela verdade, lutar pela verdade. E no decorrer da carta ele vai explicar de pessoas que andaram por um caminho e pessoas que andaram por outro caminho. Eu espero que vocês sejam naquele caminho das pessoas que jamais negarão ao Senhor. Não naquele dia, quando botarem uma arma na tua cabeça e assim, ou vida ou morte. Não, não. Mas amanhã, hoje à noite, agora à tarde, que você não negue as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo que isso seja politicamente incorreto. Ok? É por ela que nós devemos batalhar. É por ela que o Jesus nos chama a dar a vida. Carregar a cruz é seguir a Jesus, onde nós estamos, em qualquer situação, onde nós falamos, pensamos, tudo é para em prol do reino de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela ação da palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor nos ajude a viver e a caminhar contigo em todo momento. Não nos deixe cair na tentação de querer agradar homens, instituições, cultura, sociedade, mas nos leva a viver para a tua boa e agradável vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.